você precisa pro eclipse do dia 7 e também o do dia 21 e toda a travessia. E eu, se fosse você, não perdia. Primeiro você vai entender por que se fala tanto do eclipse, qual é a força real do eclipse, por quê, como isso vai agir na sua vida. Segundo, por que além dos sintomas normais de um eclipse, que pode baixar a imunologia, dar um pouco de baixa de energia, um pouco de atravanco na tecnologia, como por exemplo, demorou para sair esse vídeo aqui, outras questões, confusões, e quem tem filhos, quem tem família, né? Quando um fica doente é o outro, e os nossos planos por água abaixo, mas você vai entender um sintoma peculiar desse eclipse, que é uma confusão mental e não saber mais aquilo que você sabia tão bem para onde você estava indo. E qual libertação que ele está trazendo também através disso. Porque a gente pensa, ué, cadê virgem? Todo mundo falou em entrar virgem, organizar, disciplina, mas essa semana é peculiar e toda a travessia entre um eclipse e outro. Mas eu vou te falar que tudo que você precisa, tudo que anos de terapia não resolveu para você, eu vou te dar uma colinha, não só agora, como em outros presentes que eu vou te passar aqui, para você entender por que você parece que perdeu a atração, perdeu a decisão, perdeu, né, aquele foco, e quando justamente se esperava que ia ter. Mas mesmo assim, esse eclipse vai resolver as coisas para você, eu vou te contar como. Questões ancestrais também, questões de 10 anos atrás, eu vou conduzir você aqui. E no final, a gente vai ter a nossa mesa de cartas especial, focada no eclipse e no portal 99, que é o portal mais poderoso desse ano. Então tudo aí bem juntinho e tudo que vai se abrir nisso até o eclipse seguinte. Vamos lá. Primeiro, confusões e indecisões. Entramos na lua crescente e essas confusões e indecisões cresceram também. A lua crescente entrou dia 31 de agosto e Saturno entrou em Peixes dia 1º de setembro e Mercúrio entrou em Virgem junto com o Sol e com a Lua Nova, né? Mesmo a gente estando, a Lua muda de signo a cada 2 dias, mas a gente está numa lunação, num ciclo de 28 dias da Lua Nova em Virgem. Vamos primeiro entender por que essas confusões e indecisões, que não são indecisões, você vai entender, cresceram na medida do crescimento da Lua Nova, ainda vem com a Lua cheia, com o eclipse. Então vamos lá, o eclipse, ele é considerado pra gente, né, que trabalha com energia, com essa observação do fluxo do mundo invisível, digamos assim, ele é uma dispensação enorme de energia, você vai entender por quê. Que dependendo do tipo do eclipse, onde ele cai, em que área da vida ele te impacta, ele vai ocasionar determinadas coisas. Mas todo eclipse é um grande portalzão. Tem uma grande quantidade de energia, um movimento celeste, o que representa em grandes viradas de chave da nossa vida. E por quê? Mas só que esse eclipse tem outros aspectos muito contundentes que agem não é em oposição, mas é em tensão. Então um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Se a gente olhar os elementos, água, ar, terra, fogo, eu vou te ensinar isso aqui de uma forma muito simples. A gente percebe que um puxa para um lado, um puxa para o outro, mas eu já te antecipo. Isso é um privilégio, talvez raríssimo. Não vou dizer que nunca antes vivido, mas assim, raríssimo. Da gente ter todos os aspectos trabalhando em conjunto. Então, o lance é a gente conseguir chegar no eixo, no centro, e o significado de um eclipse tem tudo a ver com isso. Eclipse é um encontro que varia de acordo com o tipo de eclipse entre Sol e Lua. Na magia natural e na astrologia, nas alquimias, o Sol representa a nossa consciência, a clareza, a voz do espírito que reside aqui, né, no nosso ori ou no nosso chakra da coroa, né, nesse nosso receptáculo de uma luz divina, já que somos imagem e semelhança divina e temos a nossa centelha divina, ok? Até aí? A lua, assim como a lua do céu, que não tem luz própria e só reflete, projeta a luz do sol, a lua representa o nosso inconsciente. Aquilo que não tem a clareza, a luz da consciência, do espírito. Está ligado à alma, à psique, né? E ao nosso inconsciente. Memórias, heranças, pode ser emocionais, pode ser ancestrais, certo? Esse sol, vamos imaginar que, de uma forma bem bonita, bem poética, que nós temos um grande sol central do universo, que joga imensa luz e energia no Sol da nossa galáxia e que aí o Sol do nosso sistema solar, vamos colocar assim.
Vamos pensar que esse grande sol central, arquetipicamente, seria Deus, tá? O Criador, o universo, né? A luz do universo, a consciência do universo. Então, isso que chega aqui pra gente é um espectro disso, tá? De uma grande potência. Então, imagina que vem lá da fonte. Você tem o seu signo, por exemplo, é o seu sol, o seu mapa, é a sua essência, é a sua centelha divina, é aquilo que você veio se tornar, só para exemplificar, tá bom? A lua, ela vai representar, então, memórias, ancestralidade, inconsciente, feridas emocionais, tá? O passado, o mundo invisível, essa psique, essa alma, tá? Essa trajetória tão vasta, tão longínqua, né, da nossa alma, ok? E a alma, assim como o inconsciente, é ligado a uma grande alma coletiva, um grande inconsciente coletivo e, de forma concêntrica, algumas outras almas, grupo, e alguns outros sistemas de inconsciente coletivo, então inconsciente sistêmico. Aí vai pegar cultura, vai pegar família, né? Vai pegar os clãs, enfim, tudo de que a gente participa e inevitavelmente se contamina, porque a gente sabe que nós operamos, de acordo com a neurociência, não sei o que estou dizendo, 95% no nosso inconsciente, só 5% às vezes chega a 10%, com muita luta, na consciência, na clareza, no contato com o espírito, com essa conexão com a fonte e não com essa percepção meio misturada, emaranhada da alma. Quando a gente tem um eclipse, é um encontro, tá? Então a gente vai ter no dia 7/9 um encontro lunar total. E no dia 21, um eclipse solar parcial. Então, lunar, porque a lua vai estar em peixes, a lua cheia vai estar em peixes, que é o signo oposto à Virgem, onde está o Sol. E no dia 21, então, solar, porque vai estar lá ligado ao signo de Virgem. Pensar, só imaginar, tá? Um eclipse lunar total. É a lua se sobrepondo ao sol. Então, o inconsciente se sobrepondo à consciência. Por isso, a perda de clareza. E todos os eclipses, a gente sente sintomas que vão crescendo até a data dele, desde 15 dias antes até 15 dias depois, e as suas liberações e transmutações reverberam por 6 meses aproximadamente. Se a gente está nos últimos 4 meses do ano, falar de 6 meses, estamos falando de finalização, como a gente conclui esse ano e como a gente entra o próximo ano. Como a força do eclipse é muito, um movimento celestial muito gigante, para nossa energia, para o nosso campo energético, causa baixa de imunologia. Então, se a gente tem um eclipse onde a lua, o inconsciente, se sobrepõe à consciência, já temos uma perda de clareza. Em peixes, mais ainda, porque peixes é transcendente, fora desse mundo nosso, certo? É mais ligado ao campo invisível, ao sutil e muito propenso, por isso, à perda de contato com a realidade. A sonhar tanto, imaginar tanto, que às vezes vai para ilusões e fantasias, né? Esquece do pé no chão e de fazer o que tem que fazer. Virgem é o oposto. Então é o oposto disso. Virgem tem uma grande dificuldade de transcender para o inefável e está mais ligado ao que é concreto, a um planejamento racional, a uma resolução por diálogos, tá bom? Porque é regido por Mercúrio, que é o regente da comunicação. Então nós temos a Lua na frente, por isso eu digo que está resolvendo, por isso e por outros aspectos, o que 10 anos de terapia não resolveu. Nós estamos num ano, pela numerologia, 9, ou seja, finalização de ciclos. Quer queiramos, quer não, estamos encerrando versões antigas nossas. Só que tem uma chave de como encerrar isso, tá? Essa chave é: não existe morte do eu antigo. A morte e renascimento, que é o ciclo natural da vida, na verdade, nada mais é do que requalificar e expandir. Mas ainda no eclipse, então é uma semana, e depois do eclipse também, de muitos sonhos reveladores, insights reveladores, queda de máscara até na realidade mesmo, tá? Então, coisas que você tá há anos sem saber por que tá doente, por que tá apático, por que tá assim, por que tá assado, pá, escancara aquilo que estava escondido, suprimido no seu inconsciente. É muito útil também a gente olhar para qual foi o último ano 9 pela numerologia, 2016.
Então, o que a gente estava encerrando, concluindo ou desapegando em 2016, que talvez a gente não tenha resolvido tudo, e agora a gente vem fechar, ou pelo menos andar mais uma camada à frente dessa questão. Então, rememora como estava seu cenário em 2016. Aliado a isso, Saturno, que é o rei do karma, é aquele pai severo que cobra os aprendizados. Ele está retrógrado, ou seja, fazendo revisões. Estava retrógrado em Áries até bem pouco tempo, quando a galera toda estava em Leão, Sol em Leão, Mercúrio em Leão, tivemos até o Mercúrio retrógrado em Leão, né? Elemento fogo. Então, muito ímpeto, muita ira, tipo, eu vou resolver, eu vou fazer, não vai ficar assim e tal. Vemos aí, né, o que está acontecendo no coletivo. Eu acho que nunca a gente disse tantas vezes o mundo tá louco, né? Estamos vendo, assim, crimes hediondos, né? A questão de guerras, muita coisa acontecendo. E aí, de repente, aquele nosso ímpeto que tava, tipo, eu vou com tudo pra cima, parece que deu uma murchada justamente com a chegada do signo de Virgem, do Sol em Virgem, quando a gente esperava que a gente ia ter foco, disciplina e organização. Mas aí, esse Saturno aí que voltou para Peixes, numa semana pré-eclipse lunar, quer dizer, o inconsciente se sobrepõe à consciência em Peixes, a gente, que é o oposto de Virgem, a gente meio que tá ouvindo um recado assim, de Virgem, né? Peraí, igual se fosse fazer uma faxina, tá? Não, peraí. Primeiro, vamos jogar fora tanto lixo. Primeiro, vamos varrer, vamos botar os móveis de pé pra cima, vamos tirar o que não serve mais. Depois que a gente tirar, vamos organizar. Depois que a gente organizar, vamos planejar quais são as mudanças num novo cenário, não nessa bagunça que tá aí. E aí sim, depois, a gente vai ter foco e disciplina. Porque foco tem uma premissa minimalista. Você não tem como focar em 1 milhão de coisas e coisas que não fazem sentido. Então esse Saturno retrógrado tá mandando a gente falar assim, baixa um pouco a bolinha, vamos olhar lá para trás e vamos olhar questões espirituais, ancestrais, do seu passado, das coisas que você já deveria ter aprendido, se desenvolvido. Aí, depois a gente ajeita essa bagunça. Só que quem é virginiano ou conhece um virginiano sabe, né? Tem uma crítica, um perfeccionismo e uma rigidez com os processos. Então, o que está acontecendo? Esse lado nosso, porque a gente está recebendo, independente do nosso signo, a gente está recebendo essa influência desse Sol, aí dia 2, Mercúrio também entrou em Virgem, numa lunação de lua nova em Virgem, tem uma impaciência com essa zona, certo? E com essa indecisão, porque ele quer fazer logo a faxina e etiquetar as caixas. É resultado, quer fazer logo a planilha. E como eu vou fazer? Deleguei para organizar essa bagunça e nada até agora. Meio que isso, né? O que Leão estava fazendo aí? Só querendo aparecer? Tô brincando. Mas então, o real motivo é porque a gente tem os signos de ar fazendo as tensões que eu falei no começo para desconstrução, para resolução e desconstrução e revolução. Plutão em Aquário, revolução social e pessoal. Passarmos para uma coisa mais liberta, mais autêntica, mais genuína, mais futurista, mais antenada no novo mundo, nas tecnologias e tudo mais, né? No coletivo, no que precisa ser mudado coletivamente. Aí Urano, que é o regente de Aquário, é um grande desconstrutor e revolucionário, está em Gêmeos, que está ligado a estudos, aprendizados, comunicação, partilhas, troca de ideias, informações, negociações. Então, está havendo uma desconstrução, uma quebra na forma de comunicar as ideias, em conceitos. Então, você percebe que faz muito sentido a conexão entre esses dois, Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos. Só que Gêmeos é muito conhecido por ser indeciso. Então, diante de tanta desconstrução, acontece também uma grande indecisão. E quem é o rei da indecisão? Libra. E Marte, que é o guerreiro interior, o cara da ação, de ir lá e conquistar as coisas, está em Libra. Só que isso, vamos ficar só na questão da indecisão? Não, isso é muito raso. Na verdade, ele está resolvendo. Gêmeos não é comunicação? Libra é diplomacia, é justiça, é equilíbrio. Então, primeiro precisa ver ajustes em acordos, parcerias. Aí quando a gente junta em Aquário, que é tecnologias, inovação, coletivo, a gente está vendo uma grande repaginação
das redes sociais, do perfil de consumo, né? Chegamos na obesidade mental, ninguém aguenta, tá todo mundo sufocado digitalmente, mas a gente não tem mais muita opção, senão encontrar meios de ser cada vez mais autêntico. Para isso precisa desconstruir. Isso também vai reverberar nas amizades, nas parcerias, tá? Nos relacionamentos, que Libra também tem muito a ver com isso. Onde precisa existir espaço e liberdade para ser quem é. E isso não é um movimento simples. Aí é onde eu falo que é uma imensa, raríssima oportunidade de libertação. Porque se a gente tem um inconsciente sendo revelado e escancarado pelo eclipse e temos um grande movimento dos signos de ar para desconstrução de todas as equações e emaranhamentos mentais, porque ar é também, além da comunicação, é o pensamento. Então nós podemos ter uma grande reformulação de pensamento, de conceitos, né, de estilo de vida, de tudo, dos conceitos, do paradigma, individualmente e coletivamente. Podemos entender o que não queremos mais. Ano 9, encerramento, eclipse, o inconsciente. Então eu traria como uma palavra central, libertação. Só que precisamos o quê? O nosso emocional tem que estar permitindo isso. Tem que estar na sintonia. E entramos nos signos de água. Falei de peixes, que é onde vai ocorrer esse eclipse, do dia 7. Saturno, que voltou e está em peixes, né? O grande cobrador de aprendizados e de karmas e de desenvolvimento. E Júpiter em Câncer, expandindo, trazendo bênçãos, mas também trazendo grandes holofotes. E aí precisa saber se estamos na cura das memórias, questões familiares, passado, ressentimentos, ou se estamos expandindo com holofotes na vitimização, melancolia, idealização. Então Júpiter está lá. E Lilith em Escorpião. Lilith é o nosso feminino selvagem renegado, é a bruxa, é a feiticeira interna. E Escorpião é o grande alquimista, é o grande mago do zodíaco, é intuição, é visão de raio-x, é o caldeirão, né? É o encontro com as sombras, é a visceralidade. Se juntamos esses três, precisamos entender, vamos soltar de vez um passado, uma criança ferida, mágoas antigas, memórias de fracassos, insucessos e frustrações. Vamos jogar isso tudo no caldeirão e permitir essa fênix emergir, esse poder pessoal de transmutar tudo isso, ou vamos continuar sendo escravos de um sistema que manipula essas nossas emoções como medo, insegurança, baixa autoestima e tudo mais. Eu tenho falado muito nos vídeos diários sobre questões principalmente femininas das mulheres, mas também serve para todos. Como que tem questões que são ancestrais e a gente fica achando que vai resolver tudo só com a autorresponsabilidade e com honrar as nossas emoções e o nosso sentir. Isso é muito necessário, mas é só o primeiro passo. Muita coisa a gente precisa reconhecer e deixar ir. E pensar que não é a nossa história. E para isso entra a magia, as ferramentas energéticas, os trabalhos espirituais de liberação ancestral. Tá? E para isso é imprescindível a gente entender. Porque você imagina você saber em que área da vida cada aspecto desse que eu falei até agora está agindo na sua vida. É simplesmente um mapa da mina de como você conduz a partir daqui. Porque, como eu disse, estamos decidindo os 6 próximos meses, então estamos decidindo como vamos fazer essa bagaça desse encerramento de ciclo impelido e negociável, e vamos entrar no próximo ano, que é o ano 1. Um ano de novos começos, vitoriosos, é o que queremos. E nos próximos vídeos eu vou ensinar o significado das cartas, do tarô, além dos rituais. E toda quinta tem live, tá? Essa quinta eu vou falar sobre a lua no seu mapa, que representa o clã das mulheres ancestrais, tá? Da sua família. O seu clã de mulheres e como isso impacta na sua vida. Aí vou falar dos 12 signos onde você tem lua, em que casa. Então quem participar, eu vou dando ali as respostas. Vai perguntando, vai falando, e eu vou dando as respostas na hora. Vou mostrar como você descobre pelo gráfico do seu mapa, tá? Agora vamos para o nosso fechamento, onde nós vamos ver as cartas, as orientações para este eclipse do dia 7 e o portal 99. Importantíssimas essas cartas. Vamos fazer uma tiragem de cartas que é de onde você está vindo, ou seja, o seu inconsciente, que tem a ver com esse eclipse que está sendo liberado essa semana e culminando no eclipse do dia 7. Amém. Para você se libertar. Onde você está agora, qual é a proposta desse momento para você e para onde você está indo. Quer dizer, o que o seu supraconsciente ligado à fonte divina mostra para você como propósito e caminho, tá?
Então, da onde você está vindo, passado, as memórias, o inconsciente? Pela porta da rua. Então, o passado fala de você saindo muito, né, para espaços externos, muito projetado para fora, muita atividade fora de casa, ou com essa obrigatoriedade, ou com esse conceito de que isso é bom e isso é certo. Ou tendo que sair várias vezes, né, ou de relacionamento, ou de casa, ou de trabalho, enfim. Onde você está neste momento? E olha, estamos, né? Espiritualidade menor. Essa carta está ligada com os nossos guias ancestrais, tá? Então, Exu, Pombagira, povo de rua, guias de limpeza de lixo pesado e transmutação, de magia, de resgate de autoestima, de abertura de caminho, de corte, de demanda, de liberação de lixos. Lembra que eu falei? Bota logo o lixo na porta, joga o lixo para fora. Então eles estão querendo nos ajudar, tá? Eu faço vários trabalhos espirituais com a Maria Padilha, que se conecta com seus mentores e guias, diz o que é necessário fazer, e aí você escolhe, né, como fazer, se quer fazer. Mas, para quem já tem essa vivência, garra na mão deles, bota lá, né, uns agrados para eles, porque a gente sabe que o guia, ele não precisa beber, nem fumar, nem nada, né? Tudo aquilo é espectro de energia, né? Que vai fazer alquimias e transmutações. Então, para quem tem essa vivência, essa conexão, essa afinidade, ó, dá uma ajuda para eclipse, né? Lembra aquela frase? Exu dá caminho. E você precisa caminhar. Então, às vezes, a gente tá achando que tá sem caminho, mas é porque a gente não tá caminhando, né? Então, pensa nisso e garra com o povo. Qualquer coisa, me pergunta aqui. Para onde estamos indo? A direção, o propósito, né? Quer dizer, o que a vida está querendo da gente nessa travessia, como eu falei. Pessoa intermediária. Então, aqui está falando que você não, provavelmente você não vai conseguir isso sozinho. Então, se você tem um sacerdote, vá. Se você tem amigos que têm essa vivência, vá. Lembra que eu falei? Marte em Libra e Urano em Gêmeos, é muita troca de informação, é muita conversa, é muito diálogo. Ou comigo, ou com quem você confia, mas você sozinho, você vai ficar andando em círculos, tá? Deixe que uma pessoa intermediária te ajude a ver, perceber, desconstruir, ajudar naquilo que você provavelmente, né, pelo que diz aqui, não vai conseguir sozinho, porque, pelo que eu percebi, todos nós temos questões pesadas, demandas antigas, muita coisa da ancestralidade, muita coisa pode ter sido feita para você. Deixa aí nos comentários se você quer saber alguma coisa. Se tiver, eu vou te ajudar, vou te auxiliar. Para uma última carta de fechamento dessa lua cheia com o eclipse, né? E a gente teria assunto aqui para uma vida. Qual a atitude requerida de você para essa travessia, para este momento? Ih, gente, ó. Não poderia ser mais a ver com este eclipse do dia 7 de domingo. A morte. A morte fala de encerramento. Ela fala de fechar ciclos. Gente, tem que parar de falar com alguém? Para. Tem que bloquear alguém? Bloqueia. Tem que jogar coisa fora? Joga. Tem que resolver uma porta que ficou aberta? Fecha. Tem que encerrar um relacionamento tóxico? Encerra. Seja afetivo, amizade, o que for. Tem que mudar de profissão? Muda. Mas fecha a porta. Fecha o ciclo. Aproveita esse eclipse para isso. Escreve num papel, agora, ou até domingo, tudo que você quer ver indo embora da sua vida agora. Dívida, escassez, medo, insegurança, solidão, depressão, autonegligência, rigidez, uma pessoa. Bota tudo num papel e queima. E agradece, está feito, está feito, está feito. Ótimo eclipse.